nesse mês dos jovens, a gente se propôs a trazer a mensagem, trazendo das trevas para a maravilhosa luz, com o texto base lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E semana passada, Joel falou um pouquinho sobre a geração eleita, e hoje eu quero conversar com você sobre o sacerdócio real. Se você prestar bem atenção, lá no começo, lá no primeiro versículo de 1 Pedro, ele vai trazer para quem ele está levando essa mensagem. Ele fala, para todos vocês que são forasteiros, todos são peregrinos dispersos na região distantes, lá na Ásia. São pessoas que cresceram fora do comportamento judeu. São pessoas que cresceram distantes de Deus, mas que por algum motivo, graças a Deus, a palavra os alcançou. E a partir daquele momento, eles também tinham algumas características que a gente vai observar hoje, Eles também foram chamados povo de Deus, uma geração escolhida, um sacerdócio real. Pedro utiliza o texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, para apresentar o conceito de sacerdócio real. Quando a gente vai prestar atenção, o sacerdote, hoje, lá no nosso dicionário, diz respeito a qualquer autoridade religiosa que dirige os rituais segundos alguma religião. Sendo assim, o sacerdote é uma autoridade constituída por Deus. Quando a gente acompanha isso, é uma coisa assim sensacional, porque nos tempos de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, lá nos tempos de Moisés, quem era o sacerdote? O sacerdote era o povo de determinada tribo, da tribo de Levi. Dentre eles, apenas alguns tinham essa autoridade, essa participação no culto. O culto era feito de maneira indireta. Eu não sei se você entende bem isso, mas quando você vota em alguém, você vota no seu candidato. Hoje, esse ano eleitoral, é interessante a gente falar desse assunto. Quando você vota nele, você está elegendo um representante seu. Você legalmente, Alex, coloca alguém lá para poder falar por você. Então, quando você coloca alguém para falar por você, essa pessoa tem que comungar, das mesmas práticas que você. Essa pessoa tem que ter opiniões parecidas com a sua, para poder te representar bem. Lá no Antigo Testamento, o povo não adorava diretamente a Deus. O povo não pedia perdão dos seus pecados diretamente a Deus. Eles levavam os animais, levavam as ofertas, e o sacerdote fazia essa interação, fazia essa ponte com Deus. Então, não era todo mundo que tinha acesso. E a partir do momento que Cristo morreu, que esse véu foi rasgado, que separava as pessoas do Santíssimo Lugar, do Santo dos Santos, nós tivemos livre acesso a Cristo. E com esse livre acesso, nós fomos tornados um sacerdócio real. Quando a gente fala de sacerdote, não é apenas um sacerdote, como qualquer outra prática, é um sacerdote do reino. É alguém ligado diretamente às práticas do reino de Cristo. E a gente olhando, sendo sacerdote, nós podemos tomar decisões ruins e decisões boas. Às vezes a gente faz decisão ruim. Desde quando o sacerdote toma uma decisão ruim? Se você parar para pensar, quem entregou Jesus a Pôncio Pilatos foram os sacerdotes. Os sacerdotes, eles, por mais que conhecessem na teoria a palavra, como eles não aplicaram, eles tomaram decisões erradas. E se a gente prestar atenção, essas decisões erradas separaram Jesus de contato com o povo. Quando a gente lê, por outro lado, o Antigo Testamento, em determinados pontos, como Neemias, como outros textos que nós, como Esdras, que nós gostamos de ler para trazer o quê? O povo perde o contato com a palavra de Deus e essa palavra é novamente apresentada, como nos tempos de Josias, como em determinados tempos bíblicos. Os sacerdotes, eles podem levar
as pessoas até Deus ou separá-las. E por que a gente está falando nisso? Porque nós somos um sacerdócio real. Essa responsabilidade que era de um único homem, de uma única tribo, lá no Antigo Testamento, ela veio para mim e veio para você. O sacerdote nessa igreja é o pastor. Porém, lá em casa, o sacerdote não é o pastor. Sabia? Não é, o pastor é sacerdote aqui na igreja. Lá em casa, o sacerdote sou eu. Eu tenho a obrigação de levar a minha família, de apresentá-la a Cristo. Eu tenho a obrigação de ser um sacerdócio real, um representante do reino lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá com os meus vizinhos. Lá eu sou o sacerdote. Lá eu apresento o povo a Deus. Lá eu sou o mensageiro. Lá eu sou o embaixador do rei. E lá eu tenho obrigação de mostrar às pessoas através de decisões certas. Só que para não ficar muito voando, eu quero pensar com você alguma delas. Abra a Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O texto é bem famosinho, você vai saber de cor. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira maneira de eu me apresentar como sacerdócio real é eu mesmo ser um sacrifício vivo a Deus. E é muito difícil sacrificar as coisas que a gente quer. Sacrificar a nossa vontade, sacrificar aquelas coisas que para mim são cômodas, são fáceis. Fica aqui no chão, não tem problema não. Muitas vezes é difícil a gente separar um tempo para Deus. Você está vendo aquela série interessante, você fala assim, não, deixa eu ver que horas são. Não, são 11 horas. Se eu ver mais um capítulo, eu paro 10h45, meia-noite, né? 11 horas, até meia-noite eu termino e tenho até amanhã para dormir. Qual foi a última vez que você falou, não, calma aí, só mais um capítulo da Bíblia aqui, porque está legal, está interessante, eu vou continuar, porque... Não, calma aí, só mais uma oraçãozinha aqui, Deus. E quantas vezes a gente não se oferece como um sacrifício vivo a Deus? Através das nossas atitudes, através de determinados comportamentos. Quantas vezes a gente tem tempo para tudo e não tem tempo para Deus? É uma questão de prioridades. Na pandemia, o Alex falou que ficou aí de recesso, preso dentro de casa. Ele tinha a opção de ficar em casa jogando videogame ou de fazer o culto doméstico. Vai saber o que ele escolheu, não vou olhar para você. Mas na pandemia, várias pessoas que falavam assim, olha, eu não leio a Bíblia toda porque eu não tenho tempo. Teve gente que passou um ano preso dentro de casa e não leu a Bíblia. Nunca foi questão de tempo, foi questão de prioridade. As séries a pessoa colocou em dia. A leitura da Bíblia, não. E outra, ele vai falar o seguinte, que é o vosso culto racional. Quando nós falamos de racional, nós falamos de algo que é feito não apenas com sentimento, com vontade, não. Ele é feito de maneira intencional. Nós intencionalmente, racionalmente, através de pensamento, através de disposição, através de algo que realmente parte da nossa vontade, cultuamos a Deus. Isso é muito difícil. É muito mais fácil quando toca uma música a gente se emocionar e sentir a presença de Deus do que através de uma leitura bíblica, do que através... Porque ali, meu amado, exige estudo. Exige que você faça aquilo ali com intencionalidade. Exige que você gaste tempo, que você invista como sacrifício vivo a Deus. É matar um pouquinho da sua vontade. Todo dia. É você não, como diz o segundo versículo, não se amoldar, não se transformar, não tomar a forma dos padrões que o mundo lhe dá. Hoje em dia é tudo muito rápido. Já repararam? Se você é mais velho, é mês dos jovens, mas se você é mais velho, assim, uns 36, 37 anos,
você vai lembrar que antigamente a internet era discada. E, meu amigo, era uma vida para baixar um vídeo. A gente que queria baixar uma música, demorava às vezes o dia inteiro para ouvir uma música. No MP3, quando o MP3 era bom mesmo, cabia de 10 a 12 músicas. Quem é mais velho lembra. Outra coisa, você assistia um filme, você ia lá na locadora no final de semana, locadora, veja bem, você alugava um filme e depois você tinha que ter a paciência de rebobinar o filme. Lembrou, né, Marcelo? Das antigas. E hoje em dia a gente faz tudo tão correndo, com tanta pressa, que a gente esquece de aproveitar aquilo que Deus tem nos dado, de maneira racional. Se você parar para pensar, quantas coisas nós temos para agradecer. A gente dormiu e acordou, a gente trabalhou, a gente se alimentou e a gente veio para a igreja. Quantas pessoas dormiram e não acordaram? Quantas pessoas não comeram hoje? Quantas pessoas não provaram do amor de Deus? Te dei 3 motivos para agradecer. Você que não teve nenhum para agradecer quando o Alex perguntou. 3 já. E olha que a gente nem pensou muito. Se a gente parar para pensar um pouquinho intencionalmente, racionalmente, as coisas começam a fazer mais sentido. Eu não sei se você sabe, mas se a Lua fosse um pouquinho mais para perto da Terra, as mudanças de maré iam ser tão grandes que a gente ia morrer afogado. Se ela fosse mais longe, as mudanças de maré praticamente não aconteceriam e a gente não teria um conforto como temos hoje. Se o campo gravitacional fosse um pouquinho maior, o universo inteiro se desmancharia, porque tudo seria acumulado num lugar só e nós morreríamos. Se ele fosse um pouquinho menor, né? Tudo se espalharia e a gente não conseguiria ter as condições de vida necessária hoje. Ele tem a força exata que deveria ter para a vida existir. Se você não acredita em Deus, o problema é seu, mas você tem que acreditar em coincidência, em Papai Noel, em um bocado de coisa, para acreditar que as coisas se formaram sem Deus. Mas olha só, a gente pensando, o tanto de coisas que a gente consegue fazer e analisar. Sacrificar um pouquinho da nossa vontade. Apresentar sacrifício vivo a Deus. Não aquele sacrifício morto, não aquele sacrifício que realmente não é sacrifício. Davi fala, não vou apresentar a Deus nada que não me gere sacrifício. E hoje em dia a gente quer um culto muito fácil, de chegar aqui e escutar alguém, não, gostei, vou botar essa frase aqui no status, e está de boa, já cultuei a Deus. A gente continua naquela prática do Antigo Testamento, deixando quem vem aqui determinar o tanto de Bíblia que a gente sabe, deixando os hinos que são tocados aqui determinar como funciona a minha fé. A gente está terceirizando o culto, da mesma maneira que era feito lá, apesar de termos total liberdade. E analisando também uma outra maneira que nós temos, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Uma outra maneira é exercer esse sacrifício de louvor. E muitas vezes a gente esquece de louvar a Deus por tudo que acontece em nossa vida. A gente esquece de comunicar às pessoas que aquilo não aconteceu porque eu sou bom, aquilo não aconteceu porque eu mereço, aquilo não aconteceu porque eu sou mais bonitinho. Não, aquilo aconteceu por causa de Deus. A minha família não está lá porque eu sou bom de papo, eu conquistei a minha esposa, pastor. Minha família está lá porque Deus sustenta. A gente ficou uma semana trancado, eu e o Lucas, eu e meu menininho dentro de casa. Né? A gente ficou porque Deus nos sustentou. Né? Se você parar para pensar, a família, o negócio tem tudo para dar errado. É um homem com a criação, uma mulher com a criação diferente, os dois se juntam, vêm morar juntos, e cada um com seus hábitos, cada um com seus costumes, tem tudo para dar errado. O que sustenta isso aí é Deus. E muitas vezes a gente esquece
de fazer um sacrifício de louvor. Falar assim, não fui eu, foi Cristo. Lábios que confessam o seu nome. Quantas vezes a gente esquece de dar o mérito a quem tem mérito? Quantas vezes a gente esquece de falar, olha, não foi por minha causa, foi por conta de Deus. Né? As pessoas botam, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Que bom que pelo menos a gente põe uma legenda assim. Mas e no dia a dia? Será que as pessoas sabem? Será que a gente tem feito questão de falar que tudo que acontece na nossa vida foi Deus? Que tudo que aconteceu de bom? Porque quando acontece uma coisa que não é boa, assim, que a gente não esperava, a gente fala assim, não, foi da vontade de Deus. Não, muitas vezes foi a gente que errou mesmo. Aí sim a gente vai lá e bota a culpa em Deus, né? Na vontade dele. Mas para a gente experimentar como a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, a gente tem que, além do sacrifício vivo, que é renunciar, é reconhecer para as outras pessoas também que tudo que acontece em nossa vida vem dele. Muitas vezes a gente está aí com tantas coisas para falar, com tantos motivos para ficar jogando conversa fora, e a gente esquece de fazer um sacrifício de louvor a Deus. O salmista fala, como é que eu vou agradecer a Deus? Como é que eu vou conseguir tornar isso em palavras por tantas coisas que Ele tem feito por mim? Como é que eu vou conseguir transformar isso num louvor? Como é que eu vou conseguir transformar isso numa música, numa frase? Como é que eu vou fazer isso num texto? E se a gente parar para pensar, a gente não consegue. Não tudo de uma vez, mas aos pouquinhos, através de sacrifícios de louvor. E agora eu te convido a parar para ler o que está escrito lá em Romanos, capítulo 15, versículos 15 e 16, já que está mais fácil, que diz, a respeito de alguns assuntos eu escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazer-os lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Paulo aqui ele está falando de um sacrifício de serviço. Ele fala que o ministério dele não pertencia a ele. Olha que legal, Alex. O que você faz não pertence a você. Marcelo, você ser líder de jovens não pertence a você. Pastor, ser ministro da igreja, sacerdote da igreja, não pertence ao Senhor. Isso pertence a Deus. E pertencendo a Deus, nós devemos fazer isso de maneira melhor possível, com corações gratos, entendendo a vontade do Senhor de Deus, porque isso é um dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus através daquelas oportunidades que Cristo me dá. Isso é apresentar sacrifício de serviço a Deus. Quantas pessoas gostam de vir à igreja, gostam de ouvir a mensagem, gostam de ouvir os louvores, e têm tantos talentos e não utilizam? Quantas pessoas esquecem de apresentar esse sacrifício de serviço a Deus? Através dos dons, dos talentos, através de tudo aquilo que ela tem feito. Quando a gente fala de sacrifício de serviço, é você entender que tudo que você faz é para proclamar o Evangelho. Somos sacerdotes de Deus, do reino de Deus, para proclamar as grandezas de Deus. Se fosse apenas para minha boa vontade, não seria para Deus. Se fosse apenas para o reconhecimento, não seria para Deus. A Bíblia fala que os fariseus oravam em praça e levantavam a mão, e Jesus falou, não, a recompensa dele está ali, ó. Ele queria ser visto. Tá bom, já foi recompensado. Tudo que ele queria já foi feito. Agora o que a gente tem que entender é que somos sacerdotes para proclamar as grandezas de Deus, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós devemos entender que ser sacerdote é fazer essa interação com o povo a partir lá de casa.
A obrigação de apresentar quem é Deus para o Lucas é minha e da Diane. O que ele aprender aqui na igreja a mais é lucro, mas a obrigação é nossa. Imagina só, se hoje a gente fosse proibido de sair de casa. Um cenário já conhecido, né? Mas imagina, se a gente fosse proibido de sair de casa, se todas as comunicações fossem cortadas, se dependesse só de você para anunciar para a sua família o Evangelho, a sua família seria salva ou iria para o inferno? Será que temos cumprido essa função de sacerdote? Ou a gente tem terceirizado para as tias da igreja? Ou a gente tem terceirizado para os mensageiros? Se a gente tem deixado nas costas das professoras, das mensageiras e dos embaixadores? Ou será que a gente tem tomado, cada um tem tomado para si essa oportunidade? Porque se você continuar lendo o versículo 10, Pedro fala, vocês antes nem eram nem povo, vocês antes não eram nada, e hoje vocês foram feitos isso tudo. Deus tirou você lá daquele lamaçal de pecado que estava, te deu um banho, te tratou, te deixou limpinho. Deus te tirou lá de um lugar escuro e te trouxe para a luz. Se você parar para pensar, é no mínimo egoísmo não querer iluminar quem está no escuro. É no mínimo egoísmo. Se você continuar, é desobediência, porque é uma ordem que Deus nos deu. Porque Ele nos fez geração escolhida, ou seja, Ele mesmo nos escolheu, nos separou. Ele nos fez sacerdócio real, para poder anunciar a sua palavra e proclamar seu evangelho. Que possamos trazer para nós esse pensamento, que possamos trazer para nós essa atitude de entendermos que a obrigação começa por mim, que não é dever do pastor. O pastor pastoreia a igreja, mas o sacerdote lá de casa sou eu. O sacerdote lá no serviço sou eu. O representante lá onde eu estiver sou eu. Que você possa guardar essa mensagem no seu pensamento. Pedro não escreveu para aqueles que nasceram num ambiente que conheciam tudo, não. Ele escreveu para pessoas como nós, que um dia ouviram falar do amor de Deus, que um dia creram no poder de Deus para transformar o homem. Que possamos levar essa mensagem às outras pessoas. Feche seus olhos. Amado Deus eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque um dia o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Porque um dia o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos tornou santos, porque o Senhor, Pai, nos deu a função de sacerdócio real, Pai. Porque o Senhor nos escolheu para ministrar, para anunciar a Tua palavra aos povos, Pai. Que possamos aproveitar, Pai, que possamos, Pai, nos divertir, que possamos, Pai, sentir o Teu amor e cuidado, Pai. Possamos aproveitar cada momento, Deus, em que podemos levar a Tua palavra. Que podemos levar a Tua palavra através de mensagem, através de hinos. Que possamos levar a Sua mensagem onde não podemos falar do Teu nome, Pai, através do amor que temos com as pessoas, Pai. Que possamos falar do Senhor o tempo todo. Em algum lugar que possamos usar até palavras para isso, Deus. Que o Senhor nos dê oportunidade, Pai, cada dia mais, de sermos sacerdócio real, Pai. De sermos sacerdotes do Teu reino. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias, Pai. Porque o Senhor tem nos tirado da acomodação, porque a Tua igreja tem trabalhado. Nessa comunidade, sua igreja tem trabalhado através da vida de pessoas que se colocam à disposição de um sacrifício vivo, Pai, um sacrifício de louvor, Pai, um sacrifício de serviço, pessoas que têm um compromisso contigo, Deus. Muito obrigado por poder fazer parte dessa geração que tem se levantado para fazer a diferença, Deus, aqui na Ilha das Flores, aqui no nosso bairro. Que o Senhor possa nos encorajar, que o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações para que possamos realmente ser embaixadores do Senhor, para que possamos ser representantes de Deus. Que nós te pedimos, Pai,
fala aos nossos corações no decorrer dessa semana, que o Senhor nos leve para casa incomodados, impactados, que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, vá para casa com essa palavra no seu coração e guarde tudo isso que o Senhor falou com você nessa noite, porque o recado do Senhor foi claro e muito importante para nós. Amém?